Em 5 de maio de 1865, no estado de Mato Grosso, nascia um grande brasileiro, cujo legado memorável, construído com determinação e coragem, deixou seu nome registrado na história do Brasil. Esse brasileiro é o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Hoje comemoramos o sesquicentenário do seu nascimento e não poderia deixar de destacar uma iniciativa que me encheu de entusiasmo. O governador Pedro Taques anunciou a retomada das obras para a conclusão do memorial dedicado a Rondon, em Mimoso, pequeno distrito de Santo Antônio de Levegé, cidade onde nasceu o Marechal Rondon. A construção, iniciada em 2000, foi interrompida alguns anos mais tarde. Os estudos preliminares, que ficaram a cargo dos arquitetos José Afonso Bortura Porto Carreiro e Paulo César Molina Monteiro, a convite da Fundação Rondon, conceberam um edifício em formato circular, como uma oca indígena suspenso sobre palafitas na baía do rio Mimoso. O piso principal destinava-se a atividades comunitárias e o mezanino abrigaria uma biblioteca, exposições e administração do prédio. Seria também um centro de educação ambiental para a população da região. Os 3.488 metros que já estão de pé resistem bravamente ao sol, à chuva e ao abandono desde 2008, quando foi colocado o assoalho em ferro que não estava previsto no projeto original. Confio que, o mais brevemente possível, assistiremos à inauguração do Memorial Rondon, como justa forma de homenagear Cândido Mariano Rondon. Militar e sertanista de renome internacional, Rondon desbravou terras para a instalação de linhas de telégrafo e abriu os caminhos que contribuíram significativamente para a integração do território brasileiro. Participou em companhia do então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, em 1903, de expedição pelas margens do rio Amazonas. Inspecionou as fronteiras do Brasil, do Oiapoque até a divisa da Argentina com o Uruguai na década de 1920. Um capítulo à parte na história do Marechal foi o papel que desempenhou na proteção e integração dos índios, numa época de frequentes e cruéis choques entre nativos e brancos que adentravam as regiões norte e centro-oeste, e que geravam acirrada polêmica dentro e fora do país. Era um tempo em que havia, inclusive, quem defendesse abertamente o extermínio dos indígenas que resistissem ao avanço da civilização. Rondon, que à frente da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, 1907 a 1915, havia mantido contato com várias tribos nos dois estados, foi o primeiro presidente do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, fundado em 1910 e substituído em 1967 pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que subsiste até hoje, até os dias de hoje. E quero aqui registrar a presença da senadora pelo meu estado, senadora Sério Slecharenko, que está aqui nos visitando. Vossa Excelência, eu faço em nome de todo o Senado, tenho certeza, uma grande senadora está nos visitando hoje aqui. Nos honra com a sua presença, essa grande mato-grossense. Um capítulo à parte na história de Marechal Rondon, como já disse, senhor presidente, foi a criação da FUNAI. E ele lutava justamente pela integração e pelo fim dos conflitos entre brancos e índios. O que já tenho dúvida se esse é o intuito da FUNAI hoje em dia. No papel mas na prática não estou vendo isso. E é por isso, senador, que eu faço um parênteses aqui, que eu pedi aqui uma CPI para que a gente possa fazer uma discussão ampla sobre os trabalhos da FUNAI. Porque ajudando os índios não estão. Isso eu digo com certeza. Mato Grosso é um estado em que não tínhamos conflito com os índios, mas, ultimamente, a FUNAI tem prestado mais de serviço do que serviço. E eu conto aqui um pormenor, já que estou falando de um grande desbravador, que era Marechal Rondon. Nós temos a BR-158 no Mato Grosso, que passava de forma longitudinal por dentro da aldeia. Pois bem, essa estrada já existia há muito tempo, talvez desde a época de Rondon.
E, recentemente, foi feito um projeto para que houvesse o asfaltamento. E boa parte da comunidade indígena queria, porque traria infraestrutura, escola, postos de saúde, construção de pontes nas suas estradas vicinais. Mas, pois bem, não foi possível, a FUNAI embargou aquilo ali. Então foi feito um contorno. E nesse contorno, o valor da obra passou de 200 milhões para 700 milhões. Mas foi feito o projeto. Terminado o projeto, quando ia se começar a obra, foi então achado por um antropólogo, diz que acharam uma ossada indígena fora desse contorno. Então diz que também não poderia ser construída a rodovia ali. Então foi preciso ser feito o contorno do contorno. E a obra novamente mais encarecida e não ia sair, sob a revolta de vários membros das comunidades indígenas. Pois bem, foi feito o contorno do contorno. E novamente agora chega um laudo da FUNAI dizendo que a obra não pode mais ser feita, porque já existe a BR-080 acima da aldeia e a BR-163 do outro lado, então não pode mais ser feita obras ali. Quer dizer, isso num estado que vive de escoamento, que tem poucos corredores de rodovias, dizer que uma rodovia não pode passar nem perto de uma aldeia é querer acirrar conflito, é querer não ajudar o índio. Eu queria saber, nesse momento, esse tipo de pensamento, a quem está ajudando? Aos índios não é. A quem interessa? A comunidade indígena não é. Só serve para acirrar ânimos e acirrar conflitos. As comunidades indígenas vivem em situação de miséria no Mato Grosso, tendo às vezes que ir para a rodovia fazer pedágio para tirar o seu sustento, sob a revolta de quem passa na rodovia. Mas às vezes vai fazer o quê? Estão passando fome, sob os olhares candentos dos teóricos da FUNAI. Então nós precisamos fazer esse debate aqui, e eu fiz esse parênteses aqui, senhor presidente, porque esse não era o pensamento do fundador da FUNAI. O fundador da FUNAI dizia: se precisar, morrer se preciso for, mas jamais ferir um índio, jamais matar um índio. Ele tinha no seu âmago a proteção das comunidades indígenas. E esse tem que ser o sentimento de cada brasileiro, pois estamos falando de brasileiros, e eu vejo às vezes essas pessoas querendo se separar, fazer segregação. Eu trabalhei muito tempo próximo a comunidades indígenas e vi como é que aquele povo da comunidade Chavante, mas estão querendo mudar o legado que Marechal Rondon nos deixou. Eu faço esse pronunciamento com profundo respeito por esse grande brasileiro, por isso ele tratava as populações indígenas com profundo respeito. Quando ainda hoje se discrimina índio, já na década de 1920, lá em 1920, ele já tratava esses brasileiros de igual para igual. Sua postura ética no comando daquela instituição e sua preocupação com a população pobre dos sertanejos e caipiras que vivem nos interiores do Brasil renderam-lhe uma indicação de prêmio ao Prêmio Nobel da Paz em 1957. O sobrenome de Rondon foi dado ao meridiano e inspirou a designação do estado de Rondônia e da cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, cidade do qual eu venho de lá. Em 1958, o Marechal Rondon faleceu no Rio de Janeiro. Seu nome consta da lista dos membros da Sociedade de Geografia de Nova York, como o explorador que mais adentrou terras tropicais. Recebeu postumamente o título de patrono das comunicações brasileiras no ano de 2000. Além de prestar a Rondon mais uma homenagem, desta vez à sua terra natal, em sua cidade natal, a conclusão do memorial ajudará a desenvolver uma rota turística de baixo impacto ambiental na região de Santo Antônio de Levergé, às portas do Pantanal Mato-Grossense, que dispõe de bens naturais e culturais com grande potencial ainda inexplorado. O incremento do turismo alternativo na região, com respeito aos princípios de sustentabilidade, trará benefício às comunidades receptoras e aos empreendedores turísticos. Atrairá recursos e fomentará o desenvolvimento social e econômico da Baixada Cuiabana. Os visitantes também sairão ganhando com maior disponibilidade de atrativos e serviços turísticos. Esse espaço, senhor presidente, esse espaço de conhecimento pensado
para ser gerido e utilizado pela comunidade de Santo Antônio e Mimoso, com a participação das associações e entidades que já trabalham para a preservação da cultura e da memória de Cândido Rondon, abrigará ainda um laboratório de campo para uso das universidades e faculdades do Estado e um centro de atendimento do turista, além do acervo de objetos de uso pessoal, ferramentas e outros pertences do patrono das comunicações. Senhoras e senhores senadores, os benefícios são muitos, os recursos já estão disponíveis, o povo de Mato Grosso apoia a iniciativa do Memorial Rondon e anseia vê-lo terminado. É preciso, sem mais tardança, concluir essa obra, materializar e, finalmente, essa homenagem ao muito que esse mato-grossense ilustre fez pelo seu Estado e por todo o Brasil. Fica aqui meu agradecimento, senhor presidente, pela tolerância e, mais uma vez, registrar a presença dessa ilustre senadora que muito nos orgulha aqui. Muito obrigado, senhor.